A partir de agora, você acompanha o programa Falando Sobre, aqui na Rádio Comunitária Liberdade FM 87,9. Estamos nos estúdios da Rádio Comunitária Liberdade FM com o nosso amigo Mauro Kozerski. Ele que, dentre outras tantas habilidades, também é coach, né? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia ao público ouvinte aí da Liberdade FM. É sempre um prazer enorme estar aí, falarmos sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano, que são coisas que nos trazem muito prazer e ajuda as pessoas a desenvolverem suas capacidades. De uma maneira simples aí e bem direta, a gente vai procurar falar alguma coisa que possa auxiliar cada ser humano aí do nosso município a ter uma ideia diferente sobre si mesmo. Legal, acaba sendo também uma questão de saúde mental, né? Ontem eu comentava com a Carla Metzner, ela veio aqui trazer pra gente um produto também pra mulher, pra vitaminar a vida das mulheres, para elas se sentirem um pouco mais dispostas e tal. E a gente comentava em off o quanto é importante estar atento à saúde mental, não só a saúde do corpo, né? A saúde física, mas também a saúde mental, que acaba propiciando uma melhor qualidade de vida, né? Um dia a dia melhor, né? Uma vida melhor. Com certeza. Em breve, nos futuros, aí nós vamos falar muito sobre isso, sobre como a mente influencia no corpo diretamente e bem mais simples do que se imagina, né? Até um estressezinho fora do jeito aí pode te levar a uma doença inesperada que você não faz ideia. E ao mesmo tempo, aquela alegria, aquela satisfação, aquele bem-estar também pode te levar a uma plenitude, né, que talvez a pessoa nem imagina. É a famosa produção de endorfinas, né? Tem um conferencista bem famoso que é o professor Gretz, né, que ele faz as conferências dele são muito bem-humoradas, né? Ele faz um humor ácido, né? Então ele diz, só existem 3 formas de produzir endorfinas, né? Uma delas é caminhar, a outra é rir muito, né? E a outra rir muito, bom humor, né? Uhum. E a outra é fazer sexo, né? E aí então ele brinca, né? Como vocês não estão fazendo nenhuma coisa nem outra, gente, vamos caminhar, minha gente, vamos caminhar. Isso, fica a dica então. Exatamente, são as 3 formas que produzem endorfinas no corpo, né? E que causam sensação de prazer e bem-estar. Legal, importantíssimo, né? Já que nós somos Homo sapiens sapiens, de vez em quando eu dou uma lembrada na galera que está ouvindo a gente que nós somos animais. É verdade, nós somos animais, nós somos Homo sapiens sapiens. O que nos diferencia dos Homo sapiens é a nossa capacidade de refletir sobre a nossa reflexão, por isso somos duplamente sapiens sapiens, né? E então, quando eu recebo algum convidado aqui, eu também gosto de ressaltar isso, porque as nossas conversas acabam sendo reflexões que fazem com que a gente, né, nós Homo sapiens sapiens, tenhamos consciência, né, da nossa capacidade, aproveitando essa capacidade para o dia a dia. Falando em capacidade e em consciência, vamos começar o nosso assunto hoje falando sobre tempo. Exatamente, Dani. É interessante, vocês já devem ter ouvido falar, mas de repente não associa cara crachá, né? Sobre o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. Você deve ter ouvido falar já do livro do Padre Marcelo sobre Kairos, né? Que é o tempo oportuno, o famoso tempo de Deus, né? E o Cronos é o tempo do relógio, nosso tempo do relógio. Então, se você perceber, você vai ver que uma coisa é bem diferente da outra e que muda completamente a questão de percepção do tempo que a gente tem. Uhum. E o que a gente pode produzir em cada um deles, né? Legal. Uhum. É bem interessante. Então, assim, a gente normalmente, acredito eu, né, que mais comumente se vive o tempo do relógio, né? Eu, por exemplo, aqui na rádio, eu conto os segundos, conto os minutos, é o tempo todo no relógio. Quando eu saio daqui, eu ainda continuo com essa exatidão do tempo. Eu sei que, por exemplo, alguma coisa demorou 1 minuto, ou alguma coisa demorou 5 minutos, ou 15 minutos. Eu tenho essa noção do tempo do relógio muito afinada por conta aqui da rádio, né? Esse é o tempo Cronos.
Exatamente. Você, com certeza, pela sua exercício diário de prática, de tempos e movimentos, você adquiriu uma prática incrível de controlar o tempo. Você controla a tua fala, inclusive, até nos segundos. Eu, por exemplo, não tenho essa prática ainda. Mas você tem. Você controla o teu tempo em segundos e você consegue encaixar uma fala perfeita dentro, com sentido e tudo, dentro desse tempo que tem. De tempo de Cronos, né? E o tempo de Kairos, ele é uma palavra de origem grega, tá? Que significa momento certo, aquele momento oportuno. Relativa a uma antiga noção que os gregos tinham do tempo. Eles não tinham exatamente o relógio, né? Então, dependendo da tua condição, né? Por exemplo, vamos transformar isso fazer uma analogia aqui ao nosso cotidiano. Quando você está concentrado para estudar, né? Esse é o tempo que, se você se concentrar bem, você entra em Self 2, ou estado de flow, ou estado de concentração, que você consegue produzir melhor. Tá? Só para ter uma ideia, Dani, o número de bits, né? Então você está no tempo de Cronos, você é racional. O tempo conta no relógio. Você consegue absorver de 2 a 10 mil bits por segundo, que já é bastante, né? Mas no tempo de Kairos, que é o tempo emocional, que é o tempo de sentir, você consegue aprender ou absorver de 200 a 400 milhões de bits por segundo. É algo absurdamente superior. Então, cada ser humano tem essa capacidade. Então, você precisa treinar, desenvolver. Inicialmente, você vai precisar de alguém que lhe auxilie, tá? Mas, com o tempo, você adquire uma prática tal que você consegue entrar nesse estado e produzir coisas fantásticas, né? Isso ocorre muito com pintores excepcionais, com cantores que compõem uma música, né? Aquela música linda, maravilhosa, com aquela letra linda, maravilhosa, né? Por exemplo, vou fazer agora me ocorreu aqui aquela música Tocando em Frente, que eu gosto muito, do Almir Sater e do Renato Teixeira, né? Deixa eu encontrar ela aqui para ilustrar. Mas pode falando. O Almir Sater produziu a melodia e deu na telha dele conversar com ele, é amigo do Renato Teixeira, deu na telha dele ligar para o Renato Teixeira e fez a melodia por telefone, na época do telefone ainda, pro Renato Teixeira. O Renato Teixeira desligou o telefone e compôs a letra da música em 5 minutos. Então, imagina o estado de flow, ou o estado de Kairos. Ele acessou o tempo de Kairos e produziu algo oportuno, algo sensacional em 5 minutos. Vamos rodar um trechinho da música aqui. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Música da minha terra, né? Já vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Música lá do Mato Grosso do Sul. E a gente tá conversando aqui com o Mauro Kozerski, você que chegou agora. Estamos aqui no nosso quadro falando conversando sobre tempo, sobre condições, consciência humana. Agora, Mauro, a gente tá falando aqui então desse tempo diferente, esse tempo que flui, esse tempo que não é o tempo do relógio. Você falou assim para estudar, você falou também a questão de para compor ou grandes artistas. Infelizmente hoje em dia as pessoas não têm estudado muito, Mauro. É verdade. Poucas pessoas têm estudado. Poucas pessoas são artistas. Mas assim, no dia a dia, isso também pode ser aplicado para alguma outra ocasião, alguma outra
ação? Em se tratando de ser humano, a qualquer momento, tá? A qualquer momento. Ocorre que hoje as pessoas, o dia a dia, a correria é tanta, as redes sociais sugam o seu tempo e sugam a sua condição de raciocinar. Então, faz com que as pessoas apenas reajam às situações. Não agem em prol de alguma coisa, até mesmo em prol do próprio futuro dela, né? Da própria aptidão que ela tenha, a profissão ou aquilo que ela gosta de fazer. Hoje até as pessoas não sabem até o que gostam de fazer. Elas não conseguiram adquirir esse sentimento de dizer o que eu sei fazer, o que eu gosto, né? Em função de apenas reagirem às condições. Mas todo o ser humano, repito, né, pode acessar esse tempo, esse momento certo, esse momento oportuno, esse tempo de Deus, como queira, de acessar sua mente, seu lado mais produtivo, para você produzir algo que seja significativo para o teu ambiente, para a tua sociedade, para a tua família, né, que edifique, né? Na última vez que eu estava aqui, a gente comentou sobre o amor, né? Então, o amor é um sentimento que deve fluir em nós, seres humanos. Nós somos um ser de amor e que produz esse sentimento. Esse sentimento é que proporciona às pessoas edificarem relações, edificarem produções, edificarem suas profissões. Qualquer coisa diferente disso destrói, racha, quebra e vai para o chão. Então, as pessoas precisam produzir relações positivas, precisam amar mais. E pensar coletivamente também, né? Exatamente. Porque se você só vive dessa reação, você pode acabar sendo alvo aí desses discursos de ódio, você pode ser mais uma pessoa a colaborar com as diferenças, com a violência em relação às diferenças, não pensar no coletivo, né? Isso é muito da reação, né? As pessoas estão reagindo sem pensar, né? Então, é muito importante que as pessoas aprendam, né? Esses detalhezinhos assim, essas novidades que nós estamos trazendo aqui para os nossos ouvintes, elas fazem, eu espero, né, que na nossa forma simples de falar aqui, as pessoas possam raciocinar. Essa é a ideia principal. Raciocine o quanto você é capaz, o quanto que a música tocando em frente fala, né? Todo ser humano tem o dom de ser capaz de ser feliz. Então faça isso, que você vai ser mais feliz, não vai ficar doente, entende? Seguindo nessa questão justamente do tempo, do Cronos e de Kairos, e seguindo no raciocínio de como funciona a mente humana, uma outra curiosidade que talvez as pessoas não saibam, né? Que os nossos lobos temporais, o nosso cérebro, ele é separado em dois lados, né? O lado direito e o lado esquerdo. E fisicamente, isso que é mais interessante, ele está ali junto na cabeça, mas fisicamente eles não têm contato. Então, o contato do cérebro, lado esquerdo, lado direito, ele tem que passar pelo corpo, pelos sinais elétricos do corpo. Ah, é? É isso mesmo. Então, ele sempre vai passar pelo corpo, o lado esquerdo, o lado direito, sempre vai passar pelo corpo inteiro. Então, isso na fisiologia a gente vê se a pessoa consegue reagir fisiologicamente na caminhada, em todos os outros, na relação sexual, no bom humor, ela vai produzir endorfinas que vai fazer bem para o cérebro, vai gerar bem-estar, vai gerar euforia, vai gerar uma série de outros sentimentos que tornam a pessoa mais forte, né? Outra coisa bem interessante nessa questão do cérebro, né? Você pode trabalhar um dia inteiro numa coisa... você tem um trabalho, por exemplo, de capinar um lote, por exemplo. Se você capinar um lote o dia inteiro, você vai cansar horrivelmente, né? O termo é esse. O teu corpo vai doer, uma série de coisas. Mas se você capinar 2 horas, aí você vai fazer outra coisa mais 1 hora ou 2 horas, volta a capinar.
É bem provável que pela metade do tempo tu vai render muito mais o serviço. Acredito. Tá? Então, existe um treinamento que eu participei em que a pessoa deve fazer uma variação da sua atividade a cada 1 hora. Fazer uma coisa bem besta, bem louca, assim, sabe? Fisicamente. Né? Se a pessoa está fazendo qualquer coisa... tomar um banho... Faz uma coisa bem louca, faz um sinal, faz um gesto, faz isso. Entendi. Ou grita, ou ri, ou se... Fazer uma coisa diferente do que o corpo estava fazendo antes. Completamente diferente. Né? Se ela fizer isso, ela vai renovar o cérebro completamente. Concordo. Sabe que parece assim, nossa, Dani, tá falando uma coisa assim, nada a ver, isso aí não tem aplicabilidade. Mas se você vê grandes empresas, tipo Google ou Facebook, o local de trabalho dessas empresas é altamente voltado justamente para isso. Para que elas trabalhem ali um certo tempo, vou chutar, né? Que ela trabalhe 1 hora, mas que daí ela levante 1 hora, ela vai jogar um ping-pong, né? Que ela vá dormir, que ela vá, tomar um suco. Toda a empresa, ela é direcionada para ter essas válvulas de escape, essas oxigenações, para fazer com que os seres humanos, os Homo sapiens sapiens que estão lá produzindo, né, tenham um desempenho criativo e efetivo muito superior às outras empresas. Exatamente. Belo exemplo e bela lembrança. O Google trabalha muito nesse tempo de Kairos, porque eles não têm horário lá. Eles têm que dar tarefa. Eles têm que cumprir tarefa. Então a pessoa faz ela em qualquer tempo, em qualquer horário. E o ambiente lá, no caso, é propício para isso, né? Na minha empresa, nós temos o tempo de intervalo, em que os funcionários se reúnem e conversam, jogam conversa fora e quebram aquela monotonia do serviço em si, né? Se bem que o serviço mais braçal, ele não pesa tanto na cabeça, né? Mas o serviço da cabeça pesa tanto na cabeça quanto no corpo, né? Exatamente. Ele cansa da mesma forma, ou talvez mais. Então, essas coisas parecem, vamos dizer assim, uma coisa de outro mundo, ou que eu estou falando grego aqui, que o Kairos vem do grego, mas não, isso é aplicável e deve ser aplicável ao dia a dia nosso. Inclusive nas tarefas domésticas, né? Porque eu sempre trago os exemplos também para as tarefas domésticas. A gente tem muita gente que ouve a rádio comunitária aqui trabalhando em casa, né? E o serviço doméstico tem que ser valorizado, inclusive porque ele não tem nem começo nem fim, ele é infinito, né, Mauro? Então também essa alternância aí pode ajudar no bem-estar, né, das pessoas. Outro tópico que tu tinha comentado com a gente antes aqui nos bastidores é em relação às crenças, em relação a essas crenças e valores que de alguma forma também acabam formatando aí a nossa mente. Quer conversar um pouco sobre isso? Então, Dani, crenças e valores é o que nos move, né? E dependendo como elas são formadas, né, eu diria para ti que ela pode ser nossa fonte de prazer, de realização, mas pode ser nossa fonte de doença. Então, muitas pessoas... eu não sei se eu comentei na outra vez, né, eu participei de um curso de parapsicologia que o palestrante fez uma coisa que eu nunca mais esqueci, né? Você nasce com 200 anos de informação. Comentou. Esses 200 anos de informação, você nasce bem no meio. Ou seja, você carrega 100 anos dos seus antepassados. E é 50% da mãe, 50% do pai, e não tem churumelas, como se diz o gaúcho, né? Você vai carregar, você não pode negar isso, não tem como. Entende? Só tu pode despertar mais a parte da mãe ou pode despertar mais a parte do pai, dependendo do teu cotidiano. Tá. E essa confirmação eu tive na formação de coaching, né? Que você carrega essa genética. Então, parte das crenças já vem geneticamente contigo. Tá. E boa parte você adquire ela ao longo de sua vida
principalmente nos primeiros anos, lá na formação dos seus traços de caráter, que é outro assunto fantástico que nós vamos abordar em breve. Vamos sim. Aí, quando você fala em crença, que talvez a gente possa, que nem você estava comentando, em cair no erro de falar assim, não, crença é uma coisa boa, né? Nós temos que crer, mas não é nesse sentido. Às vezes a gente também acredita, né, tão forte numa coisa que acaba sendo uma crença e que vai prejudicar a nossa vida, né? Aí é uma historinha bem interessante para ilustrar, né? A crença normalmente é aquilo que acreditamos, como filtramos e percebemos a realidade. Valores é aquilo são inerentes ao teu comportamento, entende? Então, muitos dos valores fazem as nossas crenças, mas as crenças também fazem, é o fio da navalha, dizer assim. Tá. Uma coisa, ele pode se misturar, né? Valores, por exemplo, é ética, moral, essas coisas todas. E crença não, crença já é uma forma de ser que você tem, que você, e aí baseado nos valores, pautado nos valores. Mas uma historinha bem interessante que pode ilustrar isso aí. E tem muito a ver com congruência, que é uma palavra que pouca gente ou conhece ou pratica, né? Ele é um pouco diferente de coerência, né? Congruência é exatamente a diferença entre o que você fala e o que você faz. Isso é congruência. Então, quanto mais perto você estiver disso, mais congruente você é. Então, tem uma historinha para ilustrar essa questão de crença, né? E valores. Uma senhora lá na Índia, no tempo do Gandhi, essa é a realidade, né? O Gandhi chegou para ela e o Gandhi atendia muitas pessoas, orientava muitas pessoas no sentido de dar informação, né? Porque ele era um cara mais muito ligado ao ser. Bom, a história do Gandhi todo mundo conhece, né? Não vamos entrar muito no detalhe. A gente comenta aqui de vez em quando também a história dele. E o Gandhi, ele chegou para ele uma mãe com um filho, né? Gandhi, o que eu faço com meu filho que come muito açúcar? E aí ele pensou um pouquinho e ele falou, passa a semana que vem que eu tenho a resposta. Aí na semana seguinte veio a mãe de novo. Gandhi, o que eu faço com meu filho que ele come muito açúcar, né? Ele pensou um pouquinho, passa a semana que vem que eu vou te dar a resposta. E para encurtar a conversa, né? Passou-se 8 semanas. E aí a mãe chegou de novo. Escuta, você vai ter a resposta ou não vai? E aí ele falou, minha mãe, há 8 semanas eu também comi açúcar. Tá tentando ainda descobrir. E ele estava tentando mudar o hábito. Oh, meu Deus. Para mudar a sua crença. E para poder orientar essa pessoa, entende? Então a crença também vai muito do hábito que você pratica. Pois é, você está dando um exemplo muito doce, mas eu vou dar um exemplo muito amargo. A violência doméstica, por exemplo. Muitos homens acreditam que realmente, né, tem poder sobre as mulheres, inclusive fisicamente, de agredir. Muitas mulheres acreditam, têm a crença de que são submissas aos homens e que apanhar é comum. Tá aí um exemplo amargo, né, da nossa realidade. Exatamente. Esse exemplo é um exemplo assim chocante, trágico. E muito comum em Santa Helena, aliás. E muito comum não só em Santa Helena. Mas é bom trazer para cá também. Quanto mais as pessoas ficam dispersas, mais isso ocorre, né? Porque se comunicam pouco. E aí vem o sentimento da pessoa achar que tem o direito de se sobrepor a outra. A falta do amor, a falta do afeto, né? Isso também é pertinente, Dani. É belo exemplo isso aí. É a crença de que pode, que é o macho e que pode se sobrepor ao seu par, à sua esposa, com violência, né? Ou seja, dominar ela com essa forma de ser. E lhe falta a prática de como fazer isso de forma mais amorosa, que com certeza é muito mais interessante, pode crer. Agora também superar essa crença não deve ser uma coisa fácil não, né? Estou dando só um exemplo, né? Ou qualquer outra crença, né? A superação de uma crença. Sim, com certeza ele traz uma carga genética muito forte, né? Ou ele adquiriu por força das circunstâncias, né?
Para isso é importante um profissional, né, na área da psicologia, um psicólogo e até mesmo um coaching, né? O coaching pode ajudar nesse sentido. O coaching de relações, ele pode ajudar nesse sentido também, né? Até eu posso me colocar à disposição aí, aproveitando o ensejo, né? As pessoas que tiverem alguma vontade de falar sobre mente humana, sobre como controlar a mente, como experimentar o tempo de Kairos, ou também como resolver algum problema pessoal que você tenha, eu posso estar à disposição aí, obviamente num horário alternativo, né? Uhum. E me colocar à disposição dos ouvintes aí que tiverem algum interesse em conversar sobre isso, né? Antes de você ir, vou dar uma apertada aqui, hein? Alguma dica pra gente pelo menos perceber esse tempo que não é o tempo do relógio? Como se diz? Eu citei antes o exemplo do artista, do pintor, né? É você acessar o famoso estado de alfa, o estado de concentração. Isso também, no início, você vai precisar de um profissional da área que te ajude, né? Quando você aprender a fazer isso, você vai ter uma produção bem melhor. Então, inicialmente, se você não conhece ainda, procure um profissional da área. E eu também estou me colocando à disposição para te ajudar nesse sentido. Eu tenho muito conhecimento nessa área, nessa parte de acessar o Self 2, que a gente chama, né? Ou o estado de alfa ou o estado de concentração. Legal, mas pelo menos ter a consciência de que esse tempo existe já ajuda, né? Com certeza. Já é o começo, não é? E enfatizar enfatizar aos nossos ouvintes, enfatizar que você é um ser humano especial, você é um ser único. Inclusive até, vou dar um spoilerzinho aí sobre os traços de caráter, né? Inclusive gêmeos não são iguais. Os traços de caráter de cada um na sua formação, eles mudam, eles são diferentes. Então, cada ser humano é um ser único, especial. Você é um ser divino. Aprende isso, tenha consciência disso, que você vai ser muito melhor, tanto na sua profissão, na sua relação profissional e pessoal e conjugal, né? Você vai se tornar muito melhor, você atrai tudo aquilo que você emana, aquilo que a gente vê na internet sobre a lei da atração, é fato, né? Então você emana coisa positiva. Tem um filósofo chamado Deepak Chopra, né? Filósofo indiano, muito difundido. Para ouvir o áudio dele, ele é um pouquinho cansativo, né? Mas se você tem interesse, ele é muito interessante. Ele cita, né? O ser humano, tu falou Homo sapiens, o ser humano é o único ser da face da Terra que pensa. E seus pensamentos mudam suas células, tem a capacidade de mudar suas células. Então, cuide com seus pensamentos. Ele vai te levar à saúde ou à doença. Então presta atenção nisso e estou à disposição para auxiliá-lo nesse sentido. Legal, legal. Mauro, obrigada por ter vindo, cedido um pouco aí do seu tempo para conversar com a gente. A gente sabe que a sua agenda é cheia, a sua presteza de vir aqui e também deixar esse recadinho legal pro pessoal que ouve a Rádio Comunitária. Muito obrigada, viu? Eu quero agradecer você e deixar o meu celular privado aqui para as pessoas que quiserem acessar o WhatsApp, né? O WhatsApp é com o número ainda do Sul, que eu morei no Sul um tempo e mantive o telefone, né? Então é o 51, anote aí, né? 99304-2122. Repete aí, 51 99304-2122. Beleza. Então esse é o WhatsApp. Se você quiser o Telegram é o 45984020200. E pode acessar nossas redes sociais aí, Mauro Kozerski, e podemos também atender por aí pelo privado ali das redes sociais, que a gente está à disposição. Ótimo, então. Obrigado, Até Dani. A próxima. E espero ter colaborado com os nossos ouvintes aí no sentido de melhorar a sua vida e o seu dia a dia de forma
prazerosa e intensa, né? Então vamos lá. Esse foi o nosso Falando Sobre. Este foi o programa Falando Sobre Rádio Comunitária.